Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Sarau 16 conversa agora com Carlos Rubem Reis, diretamente de Oeiras. Carlos Rubens, mais conhecido como Bill, é promotor de justiça aposentado, é um intelectual brilhante, conhecedor da sua terra, Oeiras, da história da sua terra e da nossa terra, o Piauí. Inicialmente, uma pergunta. Por que, geralmente, todo Severino é Bill, mas nem todo Bill é Severino, como é o seu caso? De onde surgiu o Bill? Boa noite, Otávio. Boa noite, telespectadores. Preliminarmente, vou dar essa explicação. Eu, quando era menino, brincando lá na casa de Fazenda Canela, os meus familiares, e eu era bom de atirar e matar de brincadeirinhas meus coleguinhas, né? E o tio Gerson, que era poeta, comunicador, ele me vendo naquela performance infantil, me chamou, ô Buffalo Bill! Aí desse Buffalo Bill, pronto. Saiu o Búfalo? Ficou devidamente memorizado na população esse meu apelido. O Bill. Você falou Gerson Campos? Sim. Gerson Campos, seu tio, um grande Meu tio. intelectual, e até nós já falamos dele aqui nesse sarau sobre livros, abordando a obra dele e tudo mais. Bom, o Bill, nós, as semanas que passaram aí e tal, estivemos nas comemorações do dia 24 de janeiro, inclusive uma rua aqui em Teresina, 24 de janeiro. O que é 24 de janeiro? Inclusive, o governador esteve presente para uma solenidade aí na sua Oeiras. O que marca o dia 24 de janeiro na nossa história? Bem, eu preciso circunstanciar um pouco para a gente entender essa data. Era sabido que as cortes portuguesas queriam o retorno de Dom João VI, que elevou, quando aqui chegou, fugindo das lutas napoleônicas em 1808, que o Brasil, que era considerado o Reino Unido a Portugal, fosse submetido à condição de colônia novamente. Então, naquele período forçado que foi, Dom João VI foi para Portugal e deixou que o príncipe regente Dom Pedro. E diante do clamor público, o Brasil, todas as partes, quadrantes do nosso país, queria sua independência. E teve todo aquele longo processo em que Dona Leopoldina, José Bonifácio, incentivando ao príncipe regente, ele declarou que não voltaria para Portugal. Daí o dia do fico, dia 9 de janeiro de 1822. E veio toda aquela situação em que ficou pontuado a data de 7 de setembro como o grito do Ipiranga às margens daquele riacho lá em São Paulo. Mas o grito do Ipiranga foi chegando aos poucos nas províncias de então. E essa informação chegou aqui ao Piauí. O Eiras tomou conhecimento, evidentemente, mas aqui estava todo o poder bélico da capitania, da província, comandada por João José da Cunha, o Fidier.
E lá em Parnaíba, no dia 19 de outubro, liderado o movimento por Simplício Dias, João Cândido e tantos outros patrícios, e de forma até mesmo precipitada, não mediram as consequências do que isso poderia representar, proclamaram a independência do Piauí para o Brasil. Então, o comandante das armas, que havia chegado aqui a Oeiras em agosto de 1822, a mando da coroa, era um militar experiente, para guarnecer e ficar o Piauí, Maranhão, Pará, Amazônia, toda essa grande região, ainda subordinado a Portugal. Então mandou esse militar para que guarnecer as províncias do norte. Então, quando soube do movimento emancipacionista de Parnaíba, Fidié, que deixou todo mundo preparado aqui, os portugueses nos postos de comando, se sentiu muito à vontade de se dirigir daqui de Oeiras, do sertão, ao litoral. Quando chegou em Parnaíba, não tinha nada a jugular. Os próceres, estrategicamente, saíram lá da vila da Parnaíba, foram se refugiando no Ceará, e, enfim, ele fez com que a população de Parnaíba se submetesse à Constituição de Portugal e abafou o movimento. Foi neste momento que aqui em Oeiras, o brigadeiro Manuel de Souza Martins, que era tido como pessoa de confiança dos portugueses aqui e do próprio Fidié, de maneira muito bem articulada, urdida, fez um movimento à socapa para declarar a adesão do Piauí ao Grito do Ipiranga. E assim, na madrugada do dia 24 de janeiro, numa reunião que houve chegando em sua casa desde o dia 23, muita gente adentrando lá num quintal grande que ele tinha, muitos brasileiros, gente até militar mesmo, fazendeiros e gente do povo. Montou-se uma estratégia no sentido de prender os membros da junta que aqui existia, capitaneado pelo padre Matias. Então, foram todos presos, foram tirados, apiados do poder e se estabeleceu uma nova ordem política. Foi nomeado um novo comandante das armas, Joaquim de Souza Martins, irmão do Visconde da Parnaíba, Manuel de Souza Martins, que somente em 1841 que recebeu esse título honorífico, né? Mandou-se comunicar à Vila da Parnaíba o estabelecimento da nova ordem política e dizendo para Fidié se afastar do território piauiense. Foi aí que Fidié achou por bem vir a Oeiras lutar. Primeiro encontrou, lá em Piracuruca, na Lagoa do Jacaré, uma resistência inicial. E, posteriormente, no dia 13 de março de 1823, houve a grande batalha do Genipapo, onde houve o verdadeiro holocausto aqui do povo do Piauí, muitos faleceram, porque as condições bélicas totalmente diferentes. O português da época tinha todo o armamento, canhão, e os piauienses lutaram com foice, com facão, enfim. Mas foi uma luta feroz e que
depois da refrega, o Fidié achou por bem de descansar um pouco em Estanhado, e de lá, que é União, e de lá partiu para Caxias, porque para fazer um novo ataque a Oeiras, para tomar o poder do Visconde da Parnaíba, Manuel de Souza Martins. Então, nesse momento, foi juntado ao pessoal do Piauí tropas de cearenses comandadas por Pereira Filgueiras. E juntamente com o próprio Visconde da Parnaíba, o seu irmão, então comandante das armas, Joaquim de Souza Martins, foram a Caxias guerrear e, enfim, prenderam o Fidié, o trouxeram para Oeiras e daqui foi enviado para a Bahia, da Bahia para o Rio de Janeiro, e teve lá preso. Mas Dom Pedro, sabendo do brio militar desse seu conterrâneo, o Fidié, mandou de volta para Portugal. Enfim, é uma data muito importante, o 24 de janeiro, porque faz parte de todos os episódios que culminaram com a participação do Piauí nessas lutas da independência e a garantia de que o meu norte e o norte do Brasil ficou unificado diante desse momento de muito sacrifício que ocorreu, inclusive com a participação do poeta Leonardo Castelo Branco, lá em Piracuruca. Sim. Quer dizer que a corte portuguesa, né, já viu que a região, digamos, sul, já estava tomada, eles não iam criar conflito com o filho do rei, Dom João VI, lá e tal. Então, eles que tentaram, não vamos, ali é uma terra muito rica, vamos pegar uma parte que seria mais ou menos aqui o Grão-Pará, nessa parte aqui, Piauí, Maranhão, Pará, Amazônia, uma parte norte aqui, no caso, né? Eles Exatamente. tentaram segurar aqui. Exatamente, e por isso que mandaram para cá o Fidié, porque ele era um cidadão militar muito bravo e muito corajoso, e tanto assim que depois que ele retornou a Portugal, ele foi diretor por muito tempo da Escola Bélica de Lisboa. Sim, sim. Bill, essa história, né, logicamente, como você vê, acontece Dom Pedro lá, o grito do Ipiranga, 7 de setembro, né? Mas as comunicações naquela época eram até você chegar lá do interior de São Paulo, do Rio de Janeiro, para você chegar até aqui, quanto tempo isso chegar a mandar os mensageiros a cavalo, quanto tempo eles nos levavam? E justamente, então, as coisas demoravam a chegar, né? Exatamente. E esse movimento que eclodiu-se em Parnaíba, certamente foi pelo fato de tomar conhecimento primeiro do que as pessoas aqui de Oeiras, né, que era no centro da província. E lá, Parnaíba, cidade litorânea, tomou conhecimento por a questão de navegação. Sim, vieram de barco. Sim, sim. E aí, mas é preciso registrar um episódio interessante. Pois não. Quando Fidié, ao tomar conhecimento do movimento lá em Parnaíba, ele marchou para o litoral no dia 9 de novembro de 1822. Sim. Mas aqui já fervilhava esse movimento cívico na população. O certo é que, no dia 13 de dezembro de 1822, ao pino do meio-dia, a Casa da Pólvora, que é uma construção militar colonial, que servia para abrigar todos os armamentos, fábrica de pólvora,
lá situado no bairro do Rosário, em Lajedo, que é aquele bairro, que é como a gente chama, a Doce Colina, o bairro do Rosário, poeticamente se conhece assim, formada, por sinal, predominantemente pela população negra, que antigamente aqui a Oeiras era muito estratificado. Os negros do Rosário, os negros moravam no bairro do Rosário. Inclusive tem uma igreja levantada com essa invocação mariana, e a São Benedito, que também é um santo muito cultuado pelos negros do Rosário, como eles se sentem bastante autoestima e de se identificar. Porque os negros do Rosário, francamente, se é no samba, eles são bons, se é no futebol, se é no carnaval. Tem até um grupo folclórico muito interessante, os Congos de Oeiras, que é exatamente que é um reflexo da nossa cultura afrodescendente em nossa cidade. Bem, e aí, no pino do meio-dia, dizem que foram até mesmo os negros do Rosário, mas não se sabe quem. Foi um episódio em que nunca se descobriu quem foi quem aplicou na guarda portuguesa uma grande sova. As pessoas encapuzadas adentraram, pegaram a guarda, formada por 6 guardas, e deram uma pisa, saquearam o que tinha de saquear, porque lembra-se que Fidel saiu com toda a armamentação pesada para Parnaíba. Isso encabulou os portugueses que aqui habitavam, né? Interessante que no dia 31 de dezembro daquele ano, o presidente da junta, Padre Matias, recebeu uma representação feita por um padre, cujo nome estou esquecido agora, dizendo que havia uns insurreitos aqui. Aí ele chamou para essa reunião os membros do conselho, pessoas próceres e autoridades, e discutiu esse assunto, mas ninguém queria dizer quem era. Então ele encontrou o padre, o presidente da junta, uma maneira interessante. Mandou que cada um colocasse o nome de quem eles conheciam que estava fazendo essa conjuração, né? Sim, segurei. Meus amigos e minhas amigas, a curiosidade aumentou aqui, essa conversa esclarecedora, histórica, maravilhosa, com o grande Carlos Rubem Reis. Nós vamos fazer um intervalinho, não demora nada, é rapidinho, tá bom. Já. Olha, falei que não demorava nada. Estamos de volta. Sim, mandou escrever os nomes. Vamos lá. Mandou escrever os nomes e aí saiu a lista negra, como se diz, está entendendo? Sim. E aí foi preso alguns brasileiros aqui no dia, né? Aí que aumentou mais a revolta do povo brasileiro. Sim. E o Visconde da Parnaíba, que era um sujeito de muitas posses, ele era ambicioso, gostava do poder, seguiu a carreira militar de Furriel, e aí foi galgando sempre novos postos na Brigada Militar de então.
Tanto assim que chegou ao cargo de brigadeiro. E ele, além de rico, tinha uma numerosa família. E aí o Visconde urdiu toda essa movimentação política à socapa e, na noite, como eu disse, do dia 24 de janeiro, mandou prender tudo que era português que estava em posto de comando e enfim, estabeleceu-se uma junta provisória e aí, no decorrer do tempo, no nascimento do nosso império, houve, principalmente estimulado pelos cearenses, que queriam que o Piauí pagasse muito dinheiro pela colaboração que eles tiveram com a tropa do cearense que veio aqui para ajudar os piauienses. Sim. E os Pereira Filgueiras fez movimento lá pelo Império para que se fosse nomeado o Simplício Dias. Sim, mas o Simplício Dias vacilou, mesmo porque também não era bom para ele, porque ele era um industrial, tinha muito charqueado, navios, sair do litoral para vir aqui para o centro da capitania, lá da província, nessa época já é província, porque do descobrimento do Brasil até a independência, o Piauí, como as outras unidades, eram chamadas de capitania. Depois da independência, passou a ser denominada de província. Antes, o cargo era de governador da capitania. Depois do Império estabelecido, passou a se chamar presidentes da província. E só na República voltou a ser utilizado o cargo de governador como maior mandatário da unidade federativa. Bom, esse esclarecimento à parte, sim, o nosso caríssimo e potentado Simplício Dias vacilou. Sim. E o Visconde também tinha suas influências lá na corte, né, lá no Rio de Janeiro. Sim. E conseguiu se firmar como primeiro presidente da província do Piauí, que governou o nosso hoje estado do Piauí por quase 20 anos, com algumas interrupções. E governou de maneira bastante firme. Ele adquiriu muito inimigo, inclusive gente que dizia que ele se apoderou do dinheiro da província, porque ele era, à época desses episódios relatados, era o tesoureiro provincial, que teria levado a arca lá para a casa dele, mas quando Fidié estava a notícia de chegar aqui, ele para proteger, segundo alega, mas sempre tem aquela desconfiança, né? Esses episódios antigos, aí hoje se repetem, né? Mas o Visconde tem uma particularidade. Sim. Ele casou-se com a prima, a Josefa de Souza Martins, teve o Raimundo José, a Maria Josefa e mais outros filhos. A Maria Josefa casou-se, por sua vez, com um primo, Manuel Clementino de Souza Martins, que era primo dela, e o Manuel Clementino era sobrinho do Visconde, padrinho do Visconde e seu protegido. Tudo Veja que a oligarquia vem de longe. Isso. Né? Mas mais interessante é que o Visconde, logo em 1825, ele recebeu um título nobiliário de barão.
E só em 1845, é que ele foi ser visconde. E o visconde é uma personalidade que habita o imaginário do povo eirense e que sempre foi mal falado e também muito bem exaltado. Uma figura controvertida, mas a gente tem que compreendê-lo dentro do contexto histórico. Sim. Daquela época, né? Claro. E ele, no restado, ele não era uma pessoa, um iluminado, um homem, um estadista, mas ele é o homem do pragmatismo, sabia bem fazer as coisas. E quando era para cumprir ordem, ele exigia e não gostava que as suas ordens fossem desobedecidas de jeito nenhum, tá entendendo? Tá. Mas ele tinha um grande orientador, ele tinha um grande protetor, que era o primo dele, o Padre Marcos. Ah, o Padre Marcos, sim. O Padre Marcos, sim. que era um intelectual, era professor lá em Jaicós, na escola Boa Esperança, e ele sempre que tinha necessidade de receber ele iria sair daqui para pegar orientações com o Padre Marcos. Sim. Com o Padre Marcos. Bem, o Visconde da Parnaíba constituiu a família com a prima, mas ele tinha um cabedal de namoradas, de amantes. Então, por sinal, um filho dele, o João de Souza Martins, era padre, um homem muito inteligente, e foi uma figura, deputado provincial, e um outro filho bastardo, hoje nem se mais fala nesse tipo de qualificação, mas apenas para ilustrar. Sim. O Antônio Souza Martins tornou-se simplesmente uma pessoa que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, né? O STF. Sim. Bill, muito bem. Então, o movimento de Oeiras, quando Fidié vai com sua tropa para sufocar a rebelião em Parnaíba, Oeiras se insurge. Aí Fidié, estourou a coisa aqui. Fidié resolveu a situação em Parnaíba e vem voltando para Oeiras. E aí, primeiro, um embate na Piracuruca e, segundo, a Batalha do Genipapo, não é isso? E ainda teve o cerco lá de Caxias, porque lá em Caxias ele recebeu muito reforço de portugueses, lá de São Luís, financiando o avanço que eles queriam continuar a abafar aqui em Oeiras. Mas o Visconde, o seu irmão, o cearense e muita gente de todo o Piauí veio do sul do estado, lá de Parnaguá, tropas, para enfrentar o Fidié lá mesmo em Caxias. Senão a coisa poderia ter sido revertida. Estou entendendo. E aí, o que me toca, assim, é porque eu, por exemplo, estudante, saí do Piauí, eu tinha 10 anos de idade que eu fui, então eu, como estudante, fazendo ginásio, na época era o ginásio e tudo, a independência e tudo mais, nunca tinha ouvido falar na Batalha do Genipapo, que fica uma coisa que fica mais circunscrita aqui ao Piauí. Mas, agora, os historiadores também começaram, né, como teve o livro de 1822, que veio revelar essas coisas todas para o Brasil, né? As guerras da independência, né? Porque o grito do Ipiranga, independência ou morte, não aconteceu nada, mas aqui o sangue correu, né? Exato. E culpa disso, nossa mesmo, das gerações anteriores que não tiveram o cuidado de difundir essa parte da nossa história. Inclusive espalhando livros referentes a esse assunto tão caro à nossa identidade, né? Então, tudo passa por um processo educativo.
Assim como você não teve oportunidade de conhecer esses episódios ainda quando morava aqui no Piauí, tantas outras pessoas ainda hoje não têm conhecimento. Por isso que vale a pena ser rememorado, e neste ano do bicentenário desses episódios, é um grande investimento cultural que todos nós devemos fazer para propalar esses fatos para as novas gerações, porque com as informações, com a motivação, a autoestima elevada, a gente pode garantir um presente auspicioso e um futuro radioso a surgir. Sim. Queria falar de uma outra coisa, do intelectual que você é, do amor que você tem pela sua terra, Oeiras, e do que você faz, né, para a manutenção do patrimônio arquitetônico de Oeiras, né, porque já teve gente que asfaltou, de repente, aquelas pedras portuguesas e tudo mais lá, e de repente meter asfalto, essas coisas que se fazem, né, sem pensar, ou sem conhecimento da história. Então, você é um cultor da história da sua terra, né? Então, você tem aí a Fundação Nogueira Tapeti, é isso? Exato. Eu tenho procurado ao longo da minha existência colaborar naquilo que for possível para a nossa cidade, para o nosso estado, para a brasilidade, porque já foi dito que o que muito se dá, muito se cobra, né? E a gente tem que fazer a nossa parte, colaborando no sentido, de uma maneira ou de outra, para o engrandecimento material e imaterial da nossa gente. Por exemplo, aqui em Oeiras, não sou apenas eu uma voz isolada, não. Muito pelo contrário. Já estou sucedendo nas pegadas de tantos outros que aqui já mourejaram nessa luta educativa, cultural, de preservar a nossa história, os nossos bens físicos. É uma luta difícil, mas a gente tem que enfrentar, matar um leão a cada dia. Você fala aí na minha qualificação como presidente da Fundação Nogueira Tapeti, e eu tenho uma boa notícia a dar. A instituição foi criada há 15 anos e nós bancamos um caro projeto arquitetônico, projetos complementares para abrigar o futuro Memorial do Sertão na Casa do Canela, que é uma construção de arquitetura rural que se localiza no centro da cidade. E essa Casa do Canela vai ser restaurada. Maravilha! Conseguimos um recurso via emenda parlamentar do senador Marcelo Castro, substanciosa verba, e será tocada pela Secretaria Estadual de Cultura. Que maravilha! Assim, em breve, a restauração da casa lá vai abrigar tudo que diz respeito ao nosso universo sertanejo, na figura do vaqueiro, e também uma da dependência da casa será em louvor da memória do poeta Nogueira Tapeti, nosso patrono, que compôs muitos versos e uma figura proeminente no início do século passado, que se destacou na vida literária e social de Teresina, membro da Academia Piauiense de Letras, embora não tenha assumido, mas foi eleito como um dos sócios efetivos, porque ele faleceu no dia 18 de janeiro de 1918, portanto, 20 dias depois, praticamente, da criação da própria academia, e o seu amigo Lucídio Freitas, que é o grande entusiasta, né, o convidou e mandou um comunicado, documento que eu tenho em mãos, sobre a sua eleição, mas que ele não chegou a tomar posse, em face do seu falecimento, vítima de
tuberculose, que era uma doença que era muito comum, principalmente aos poetas boêmios da época. Maravilha. Bom, meu querido Carlos Rubens Reis, o Bill, obrigado por essa aula maravilhosa. Parabéns pelo trabalho, parabéns, então, porque me lembro que há muitos anos nós estivemos, eu com a equipe da TV Assembleia, nós estivemos fazendo uma matéria, filmamos a casa onde morou Nogueira Tapeti, e que você vai recuperar, vai fazer museu, vai fazer tudo que pode para inclusive melhor sua um história. restaurante ao seu entorno, um bom restaurante, diga de passagem, para dar sustentabilidade à Casa Cultural. Muito bem, parabéns. Meus amigos e minhas amigas, conversamos com Carlos Rubens Reis. E viva Oeiras e viva o Piauí. Sarau 16, só para vocês. Bom, meus amigos e minhas amigas, infelizmente estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Sarau 16, que eu juro que é feito com todo carinho, só para vocês. Só para vocês. Como faço sempre, agradeço a equipe da TV Assembleia que me ajuda a fazê-lo. Vamos começar pelo nosso editor, que é o Fernando Rosa. No switch, Leonel, Cadu, Josi Fernandes. No master, Carlos Henrique. Fiquem todos com Deus, com saúde e até a próxima.